Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de Santa Escolástica. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos narra hoje o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mostrando que ele cuida de nós e não deixa faltar nada que é necessário se o seguimos e confiamos no seu amor e na sua providência. Uma multidão estava seguindo Jesus e já era o 3º dia e eles estavam no lugar afastado da cidade. Chegou uma hora que Jesus vê a necessidade de dar-lhes algo de comer. Como eram muitos e estavam afastados da cidade, não havia o que fazer. Então Jesus faz o milagre multiplicando os 7 pães e uns peixinhos que os apóstolos conseguiram recolher. São Marcos, no final do relato, diz que comeram todos e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Um autor espiritual, comentando os 7 cestos que sobraram e foram recolhidos, diz que são como uma relíquia do milagre, algo para ficar guardado para nunca esquecermos deste milagre, para nunca esquecermos que Deus nunca se esquece de nós e nos socorre sempre que precisamos e que fazer um milagre para Deus é tão natural quanto fazer qualquer outra coisa. Continuando a nossa série sobre a Bíblia, na semana passada vimos este período longo da história da salvação, que foi o período dos juízes, que durou cerca de 300 anos. Agora vamos ver o período dos reis de Israel. E o primeiro rei foi Saul. Vamos conhecer um pouco da sua vida através deste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi o rei Saul, a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. A sua história está registrada no livro de 1 Samuel. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. O seu nome significa pedido. Saul aparece no texto bíblico como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. O texto bíblico diz: Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso.
Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido e, combinado às frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro, que, segundo eles, pudessem livrá-los de qualquer investida inimiga. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. Todo o problema se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfazesse suas expectativas humanas, por não confiarem na providência do Senhor. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. A Bíblia diz que Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai, que haviam se desgarrado, quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria o rei e o ungiu secretamente nas terras de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo em Mispá. Tão logo o rei Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro, quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes-Gileade. Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve de lutar contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, era os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sob o reinado de Saul, porém seus erros foram suficientemente graves para manchar seu governo. De acordo com o texto bíblico, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. O primeiro deles, Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o coração do Senhor. O rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez, o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus, através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar." Após esse episódio com os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprindo a ordem do Senhor. E por fim, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu trono havia chegado ao fim e que sua morte estava próxima e que naquela altura Davi já era seu sucessor oficial.
O final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando-se um homem depressivo, medroso e perturbado. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi até servia para acalmá-lo, tocando sua harpa. O texto bíblico diz: E sucedeu que, quando o espírito mau da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Porém, Saul também perseguiu ferozmente a Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob, por Aimeleque ter ajudado Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas poupou-lhe sua vida, afirmando que não poderia tocar no ungido do Senhor. Mas, finalmente, o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim, em uma desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus. No Monte Gilboa, ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul. Então eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-San para vergonha pública e levaram suas armas para o templo de Dagom, em Astarote. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes. O texto bíblico diz: ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-San e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas. E essa foi a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Que lição nós podemos tirar considerando a vida do rei Saul? Vimos neste vídeo como Deus não queria a princípio que houvesse reis no seu povo. E por quê? Para que somente ele fosse o seu rei e para que também o seu povo confiasse no seu cuidado e na sua proteção. Que Deus seja o nosso rei e que confiemos plenamente que ele cuida de nós, fazendo milagres, multiplicando os pães quando é necessário. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.